ou ula-ula ou cocar. Lophotrochozoa, os lofotrochozoários. A analogia presente no título é um desafio para esta aula, e a lógica dela seguirá as espécies mais recentes de volta ao passado. É mais ou menos o que Richard Dawkins fez em seu livro A Grande História da Evolução, e eu tentei com bastante modéstia reproduzir já em outras 3 videoaulas, das quais a primeira é indicada no cartão aqui embaixo para os Chordata. Começando de espécies atuais, para esta aula temos animais como, por exemplo, os esquistossomos, as facíolas e outros tantos, que em um total de aproximadamente 11.000 espécies conhecidas, apresentam inúmeras características ecológicas, morfológicas e moleculares, como essas 31 aqui listadas, por terem recebido especial atenção na sistemática filogenética zoológica, das quais destacarei sobremaneira 2. 1. O tegmento larval, formado por uma neoderme sincicial e por células ciliadas da epiderme, por exemplo, no estágio de miracídio. 2. Os hospedeiros primários, por exemplo, das formas juvenis, são moluscos gastrópodes. Esses animais, chamados tremátoda, do grego esburacador, possuem vários estágios no ciclo de vida, e por isso têm um desenvolvimento que é chamado de indireto. Costumam apresentar ventosas, pelo menos bucais, e, em algumas espécies, ganchos. Adaptações selecionadas para se prenderem nos tecidos dos hospedeiros. Ainda contam com uma faringe com bomba sugadora de ação muscular. A maioria das espécies é hermafrodita. Como exemplo desse espetacular ciclo de vida ou ontogenia, rapidamente apresento a espécie Esquistossoma mansoni, a partir de um ovo depositado na água saído das fezes no caso dessa espécie. Ovo que eclode e dá origem a uma larva miracídio que penetra em um hospedeiro caramujo intermediário, se multiplica, sofre metamorfose, originando uma outra larva chamada de cercária, que é livre natrante, que abandona o hospedeiro gastrópode e penetra no tecido do hospedeiro definitivo humano. Essa larva sofre novas metamorfoses, cai na circulação sanguínea, atinge o trato digestório, onde dá origem aos adultos que são dioicos e copulam na parte final do intestino, onde abandonam seus ovos e assim completam o ciclo. Das características demarcadas como exclusivas de tremátoda só podem ser reconhecidas como tais se compararmos esse táxon com um grupo externo. E se um grupo externo for escolhido, idealmente ele deveria ser um mais aparentado, por maior facilidade nas comparações. Se tivermos sorte, escolheremos um grupo irmão. Então, em busca desse grupo irmão, encontramos esses animais, que incluem espécies que podem passar dos 20 metros de comprimento, tais como as tênias, quando adultas. Compõem um total de aproximadamente 3.000 espécies conhecidas, o táxon Cestoda, do grego e do latim cinturão. Dentre todas essas 32 características, das quais muitas também estavam presentes nos tremátoda, 4 são exclusivas. 1. Ausência de trato digestório. Esses animais absorvem tudo digerido por meio da 2.
neoderme absorvedora no adulto, que é desenvolvida a partir da 3. Epiderme larval sincicial ciliada. De novo, uma adaptação contra agentes químicos ou microbianos, enquanto os cílios podem ser batidos, possibilitando uma dispersão maior das espécies. 4. Escólex, colo e estróbilo. Divisões do corpo de um cestódio típico. O escólex com ganchos e ou ventosas, que possibilitam a adesão no hospedeiro, e o estróbilo com a típica segmentação, que amplifica as possibilidades de reprodução, por exemplo. Notem que cada proglote madura conta com um avassalador montante de espaço destinado ao aparato reprodutivo de ambos os sexos. Até onde sei, a autofecundação não é tão comum, no entanto. Cada proglote madura pode armazenar 100.000 ovos e cada verme pode produzir mais de 2.000 proglótides. Perguntinha: quantos ovos uma tênia pode produzir? Quantos ovos? Quantos ovos? 1958, o segundo foi definido como sendo o equivalente a 9.192.631.770 ciclos de radiação de um átomo. Falando em reprodução, eis um rápido exemplo de ciclo de vida de um cestódio, no caso da espécie Taenia solium. Comecemos a partir de ovos ou proglótides grávidas nas fezes que são depositadas no ambiente. Essas proglótides grávidas com ovos, ou ovos, podem seguir 2 caminhos aqui. No caso de os humanos acabarem sendo o hospedeiro definitivo, então esses ovos serão ingeridos por porcos, desenvolver-se-ão em oncosferas, que darão origem a cisticercos nos músculos do porco. Esse músculo, na forma de carne, será ingerida por um humano, e se isso acontecer, e a carne não tiver sido bem preparada, aquecida, bem frita, então essas oncosferas poderão se desenvolver em adultos no intestino, que poderão crescer, originando então adultos que são chamados de tênias ou solitárias, que terminarão por liberar então, após a fecundação, essas proglótides repletas de ovos no ambiente. Alternativamente, esses ovos poderão ser ingeridos por um humano. Nesse caso, esse humano será o hospedeiro intermediário, pois esses ovos desenvolver-se-ão em músculos, cérebro e olhos. E esses cisticercos, então, poderão levar a graves problemas de saúde em uma doença tipicamente denominada cisticercose. E, quando voltamos no tempo, notamos que Tremátoda e Cestoda podem muito bem terem sido grupos irmãos, com muitas semelhanças e algumas exclusividades já comentadas de um em relação ao outro. Agora, para saber quais dessas características todas são exclusivas dos, de agora em diante, Neodermata, precisamos comparar, como diria o Vinícius, com um grupo externo. É então que entram as planárias, incluídas no taxon Turbellaria, grupo de quase 5.000 espécies conhecidas, cujo monofiletismo segue muito debatido e deve seu nome ao turbilhonamento superficial provocado pelo batimento dos cílios epidérmicos. Há uma diversidade ecológica e morfológica interessante entre os membros do grupo. Existem espécies terrestres, marinhas, dulcícolas. A maioria é predadora, poucas parasitas, mas herbívoros e carnívoros contam com a faringe para raspar e sugar as presas,
mas há as que podem usar o pênis nesse processo e as que mantêm relações mutualísticas com microalgas. A reprodução entre os Turbellaria é alvo de muito estudo ainda, não só no aspecto sexuado, a maioria hermafrodita com fecundação cruzada e desenvolvimento direto, mas especialmente no assexuado, dada sua complexidade regenerativa. Enquanto permanece duvidoso o monofiletismo de Turbellaria, não conseguimos eleger uma autapomorfia para o grupo. Por outro lado, a comparação com Turbellarios faz com que possamos reconhecer uma sinapomorfia para os Neodermata, que equivalem a Tremátoda e Cestoda, na amostragem taxonômica didaticamente selecionada aqui. Esses são os plateumintes, vermes achatados, etimologicamente. Mas as sinapomorfias do filo podem ser mais objetivamente inferidas a partir da comparação com o grupo externo. Assim entram os impressionantes nemertinos, ou rainbow worms, ou ribbon worms, seres que variam muito em tamanho, de poucos milímetros a mais de 1 metro, chegando ao recorde animal de 54 metros de comprimento, e são predominantemente marinhos, bentônicos. As aproximadamente 1000 espécies conhecidas são tradicionalmente agrupadas em Anopla, desarmados, e Enopla, armados, quase todos com estilete na probóscide eversível, uma sinapomorfia de Nemertea. Essa probóscide, por sinal, é tanto armazenada na quanto disparada pela Rhincocele, o celoma dos animais nemertinos, por meio de ação muscular e pressão hidrostática. Essas duas sinapomorfias são inferidas, dentre todas essas demais características herdadas do ancestral Nemertea, por meio da comparação com o grupo externo, que, no caso, podem ser os plateumintes, que, por sua vez, pode ser considerado grupo irmão de Nemertea. A comparação entre os dois filos, Nemertea e Plateumintes, por serem grupos irmãos, revela as respectivas sinapomorfias decorrentes do fenômeno de heterobatmia. Esses dois filos reúnem-se no grupo Parenquimia, e nesse caso, o ancestral comum hipotético mais recente detinha todo esse rol de características, nem todas obviamente exclusivas, mas isso podemos concluir a partir da comparação com o grupo externo, e os escolhidos desta vez são os mesozoários, pequenos parasitas marinhos de cefalópodes, turbelários, nemertinos, poliquetos, etc. Essas cerca de 100 de espécies atuais talvez não contem com uma sinapomorfia, a despeito de todas essas semelhanças. De qualquer modo, são todos parasitas, apesar de apresentarem ciclos de vida que podem diferir bastante. Os ortonéctidos, por exemplo, podem parasitar o trato sexual feminino dos Ophiuroidea, desfazendo os tecidos da hospedeira em um sincício, enquanto os parasitas se encontram em estágios imaturos. Já os rombozoários, rombozoa significa etimologicamente animais peão, apresentam um ciclo assexual, enquanto no hospedeiro cefalópode. Mas quando o estresse ambiental aumenta, por exemplo, quando o hospedeiro está moribundo, reproduzem-se sexuadamente com autofecundação, aumentando a variabilidade genética dos descendentes que, pelágicos, buscarão novos hospedeiros. Essa estratégia reprodutiva de alternância entre reprodução sexuada e assexuada é relativamente comum entre os animais.
Apesar das dúvidas acerca da validade evolutiva filogenética dos mesozoários, o parentesco deles com molusca, anélida e parenquimia parece plausível. A despeito disso, todo esse grande grupo externo, que inclui outros filos não citados, confere segurança na seleção do parênquima, um frouxo mesênquima de preenchimento, como sinapomorfia dos parenquimia. A vantagem adaptativa da seleção dessa característica para o clado que acomoda os acelomados plateumintes e os nemertea, que têm o celoma reduzido a rincocele, pode estar associada a uma maior fluidez nos tecidos de preenchimento, que poderiam assim exercer mais eficientemente as funções fisiológicas de transporte nesses eucariontes. O clado Spiralia, com suas centenas de espécies, sofreu alterações consideráveis, mas o que nos permitirá evidenciar alguma dessas características, como sinapomorfia, é a comparação com o grupo externo, no caso, as frequentemente microscópicas rotíferas. O uso do feminino se deve ao fato de serem raros os machos. Animais aquáticos predadores ou filtradores, frequentemente sésseis, coloniais e partenogenéticos facultativos. Apesar da diversidade morfológica e ecológica das mais de 1000 espécies de indivíduos que sofrem ciclose, um tipo sazonal de metamorfose, e tem uma impressionante capacidade criptobiótica que lhes confere enorme tolerância às perturbações, os rotífera apresentam inúmeras características comuns entre si, dentre as quais eu selecionei 28 aqui apresentadas. Delas todas, 4 são exclusivas. 1. A corona de cílios com batimento metacronal que dá a impressão de estar girando. Daí, aliás, vem o nome do filo rotífera, portadores de roda, do latim. Essa região permite aos animais deslocamento da água ao redor e ou natação. 2. O Mastax, 7 placas mandibulares faringeanas. 3. A epiderme sincicial, que aumenta o controle do fluxo transepidérmico de soluções, com a cutícula de queratina e não de quitina. Os rotífera, juntamente com os Spiralia e outros táxons menores, integram o clado Eutrocozoa, animais verdadeiramente rodopiantes, etimologicamente falando. Apesar de terem uma clivagem que lembra a espiral, os rotífera apresentam divisões que se encerram mais precocemente com uma quantidade de células espécie específica. Por fim, os Eutrocozoa recebem esse nome devido à coroa de cílios apresentada pelas larvas trocóforas, características do grupo, que parecem girar ao redor do equador das larvas fusiformes e as permitem ter um movimento levemente rodopiante também. Algumas outras linhagens divergem desse ancestral Lophotrochozoa, como por exemplo os Lophophorata, tema de outra aula. Para todos os efeitos, porém, esse clado relativamente recente na zoologia é evidenciado pela grande dependência que seus integrantes possuem do batimento ciliar para o movimento, ou do corpo, ou da água circundante. Chegamos ao fim. Mas será que você, com essa aula,
conseguiu desvendar pelo menos metade da metáfora presente no título? E será que ainda já conhecedor dos Lofoforata, não abordados aqui, foi capaz de captar a metáfora completa? Deixe sua resposta nos comentários, caso queira descobrir. Saudações cordiais, bons estudos e até a próxima!